Essa é a aula de Gênesis, é a terceira aula, é uma iniciativa da Escola de Liderança e Ministérios da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Eu sou Ricardo Moreira, o professor. Na aula passada, nós vimos o primeiro dia da criação, quando Deus criou os céus e a terra. E a gente viu que os céus e a terra é um merisma usado na expressão hebraica, quando quer dizer assim, uma coisa contínua, grande, que foi representando o universo, né? E a terra era sem forma e vazia, Deus começou a moldar, e depois Deus disse assim, haja luz e houve luz. E então, e a gente viu que foi uma decisão de Deus, e ele grita, ele fala, o falar dele por vazio faz as coisas acontecerem. A gente viu que a Bíblia, ela não é um livro científico e não precisa de uma prova científica de maneira nenhuma. Mas a ciência, paulatinamente, descobre que a Bíblia está certa. E a gente viu que a física quântica já descobriu que o início do Big Bang, que ela diz, aconteceu, olha, como a ciência diz, não sabe como foi, mas que toda força, toda matéria, toda energia, tudo que existe hoje no universo ficou concentrado, apareceu num espaço do tamanho da cabeça de um alfinete. E como é muita energia, muita massa, não, claro, não suportou, e aí isso começou a haver uma expansão. A ciência chamou de explosão, mas a própria ciência sabe que não é uma explosão, foi uma expansão. E a Bíblia chamou de expansão. Foi a expansão de Deus. Isso foi a era de Planck, que os cientistas chamam assim. Engraçado que cientistas não dizem que foi Deus que fez surgir esse monte de matéria e de energia. Eles não sabem como foi. Mas, enfim, vamos seguir. Hoje a gente vai estudar os outros dias da criação, ou seja, a formação da vida. Então, o que foi que aconteceu no segundo dia de criação? E disse Deus, haja uma expansão, olha, expansão no meio das águas, e haja uma separação entre águas e águas, e deu Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Eita, muita expansão, né? Se a gente lê numa outra tradução de uma Bíblia parafraseada, é melhor para a gente entender. E Deus disse que os vapores se separem, deixando que haja uma atmosfera acima da terra e as águas na superfície. Isso aconteceu no segundo dia. Assim é mais fácil a gente entender. Deus estava criando a atmosfera no planeta Terra, né? E no terceiro dia, disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi, e chamou Deus a porção seca de terra. E o ajuntamento das águas chamou mares. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera. E foi assim que Deus formou o firmamento, separou as águas que estão na terra das que se encontram na atmosfera, e essas coisas se deram ao terceiro dia. Então, no resumo, no primeiro dia, depois que Deus disse haja luz, ele criou e amoldou o planeta Terra, que era uma pedra no espaço, uma pedra bem grande, uma pedrona, mas era uma pedra sem nada. E aí, no segundo dia, Deus começou a criar a atmosfera ao redor do planeta Terra, né? As nuvens. No terceiro dia, Deus criou a terra, os mares e o reino vegetal. Como foi essa criação? Bom, Deus é o Todo-Poderoso, ele pode ter... criou, né? E não, pode ter criado devagar. Bom, enfim, vamos ver como foi o que a ciência já descobriu sobre esses 3 primeiros dias, como a ciência diz que isso aconteceu, né? A Bíblia diz que foi assim. A ciência, olha, a ciência diz que o planeta Terra
era uma pedrona e que apareceu numa atmosfera, perto da Terra, água, amônia e metano. Quem disse isso foram dois cientistas, um russo chamado Alexander Oparin, lá na Rússia, e um inglês, um britânico chamado Haldane. Eles não conversaram juntos, eram os dois separados, mas disseram a mesma coisa, que a Terra, essa pedrona era quente demais, praticamente nem a chuva não chegava nem descer no planeta, já evaporava e chovia de novo e evaporava até que a Terra foi se esfriando por isso que se formou os oceanos no planeta Terra. Engraçado, né? A ciência descobriu já, né? E tem mais, a ciência descobriu a parte que a Bíblia diz assim: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. A ciência descobriu que há 240 milhões de anos atrás não existia vários continentes, só existia um continente só. Ele chama desse momento de Pangeia. Existe até estudo sobre isso, que as placas tectônicas começaram a separar esse continente, e hoje a gente tem esse formato porque a crosta da Terra foi se separando e foi separando essa parte seca. Ou seja, a ciência descobriu o óbvio, o que a Bíblia estava certa desde o início, só confirmou a Bíblia. Aí a pergunta que eu faço: e havia sol e lua nesses 3 primeiros dias da criação? Não, nananina não existia, né? Mas é o sol que determina para nós, seres humanos, que o dia tem 24 horas e promove fotossíntese nas plantas, né? E como é que isso aconteceu, sabe? Então, duas perguntas aqui que eu vou tentar responder. Como é que, então, Deus criou os vegetais sem o sol, sem fotossíntese? E esses dias tiveram 24 horas? Bom, a primeira pergunta: como é que existiu a criação dos vegetais sem o sol, sem a fotossíntese? A primeira resposta que eu dou a vocês, que é crente, não discute com a Bíblia, sabe? Se Deus disse, aconteceu. A Bíblia é a palavra de Deus. Muitas vezes a gente não sabe como é que aconteceu, a Bíblia não diz, a Bíblia não é um livro científico, mas Deus, a gente sabe que é todo poderoso, ele faz como ele quer, quando ele quer e da forma que ele quer. Paulo, quando falou lá em Romanos, ele diz assim: como está escrito, olha, eu amei Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois? Em algumas Bíblias diz assim: e daí? E daí? E existe justiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, porque ele faz do jeito que ele quer, sabe? Mas a própria Bíblia explica como aconteceu. Se você sai de Gênesis 1 e vai para Gênesis 2, a Gênesis 2 diz assim: toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, se a planta não estava na terra, estava no mar, dentro do mar, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover na terra e não havia homem para lavrar a terra. Quer dizer, Deus então começou a criar primeiro um tipo de vegetal que não era uma árvore que faz fotossíntese, né? E isso a ciência já comprova também. Existem vegetais que não fazem fotossíntese. Essa florzinha amarela daí é a voira afila. Ela não faz fotossíntese. E existe até hoje. Então, minha gente, Deus não se limita à ciência, não. Deus é Deus. Né? Mas a própria ciência, nesse caso, mostra que existe planta que não precisa de sol. E foi assim. Né? E a segunda pergunta é: esses dias foram dia de 24 horas? É outro problema que não é um problema para Deus, é um problema de teólogo. De novo, eu digo assim: Deus é todo poderoso, ele faz o que quer, quando quer e da forma que quer. Se ele quis fazer o planeta Terra em 24 horas, assim, faça-se a molde a Terra, pá, foi. Se ele quis fazer assim a atmosfera da Terra, eu quero fazer em 24 horas, pá, fez.
Não, eu quero agora separar o que é terra e o que é mar em 24 horas. Pá! E qual é o problema? E ao contrário também, se ele foi escrito dias de forma alegórico e ele quis dizer assim, não, eu quero amoldar como uma galinha, como a gente dá, choca os ovos, eu quero fazer bem devagar esse planeta Terra, eu quero cuidar dele, eu quero passar milhões de anos cuidando dele, eu vou fazer isso. 1 milhão de anos para Deus é nada? E qual é o problema? E eu e você, o que é que a gente tem com isso? Então, esse problema para Deus não é problema. Isso é um problema para os teólogos estudarem, né? Se agora tem consequência para a gente estudar isso, sabe? Consequência. Problema para Deus, não. Se os dias foram de 24 horas mesmo, o planeta Terra tem aproximadamente 10 mil anos, né? Essa é uma teoria, a teoria da Terra Jovem, que se baseia na contagem dos anos de cada personagem bíblico. Você soma de Adão até Jesus e você conta, né? Eu já mostrei isso aí. Você conta, Adão viveu 930 anos, Sete 912, Enos viveu 905. Você vai contando quantos dias e vê que teve o dilúvio, passou um ano de dilúvio e vai. Aí você chega à conclusão que o planeta Terra tem 10 mil anos. Tem gente que defende essa teoria, tem gente bem famosa, Adalto Lourenço. Adalto Lourenço é físico nuclear, doutor em física nuclear, já foi na nossa igreja, né? Tem livros sobre isso. Ken Ham, acho que é australiano, ele já defende isso, ele tem um livro chamado 6 Dias ou Milhões de Anos, né? Em inglês, mas quem quiser, tem na internet, é de graça baixar, sabe? Defende que foram dias mesmo, né? Eles defendem e eles se baseiam no dicionário hebraico, porque a palavra dia usada lá no Gênesis foi Ion, e Ion, eles dizem que a palavra Ion não tem, no hebraico é dia mesmo, né? Porque eles dizem isso? Porque a palavra Ion foi usada no Antigo Testamento 410 vezes, e todas as 410 vezes que foi usada, sem ser em Gênesis, foi usada como dia normal. Aí eles dizem assim, e por que no Gênesis ia ser diferente? Né? Eles dizem que existe um plural para Ion, né? E que no Gênesis não foi usado o plural para Ion. E por que isso não foi usado? Se era para ser várias horas, vários dias, vários anos. Né? E eles mostram que existem outras palavras no hebraico, como Olam, Kedem, que são usadas para mostrar longos períodos de tempo. E diz assim, essas palavras não foram usadas. Então, esses dois dizem, não, os dias foram de 24 horas mesmo. Em compensação, existe uma outra teoria, a teoria da Terra Antiga. E tem gente bem famosa, teólogos, gente crente que defende isso. O Pierre Chardin já morreu, mas ele, além de teólogo, ele era paleontólogo. Ele media a idade das rochas. O John Hawke é um cientista, é crente. O Papa Francisco, com toda a ciência lá do Vaticano, ele não é uma questão de crença religiosa. Ele tem cientistas trabalhando para o Vaticano e ele defende que a teoria da Terra, a Terra é antiga, né? E quando você vai para a ciência, você vê que tem o período Cenozoico, o período Mesozoico, o período Paleozoico e assim vai. Quem nunca assistiu aqui o período Jurássico para ver os dinossauros lá de Steven Spielberg, né? Mas enfim, não são ateus, não, que tem muitos ateus, evidentemente, mas não são ateus que defendem essa teoria, não. E isso é baseado em vários métodos do carbono 14, método do rubídio estrôncio, que o método do carbono 14 não é nem
tão preciso, porque o período de meia-vida do carbono 14 são 5.730 anos. Quer dizer, o carbono 14 até chegar ao 12 tem um período de meia-vida de 10 mil e poucos anos. Então, ele é preciso para rochas até 10 mil, até 11 mil anos. Mas o período de rubro e estrôncio, ele funciona, rapaz, bem para rochas bem antigas. O período o método do urânio, urânio, plutônio, ele funciona, urânio chumbo funciona para. Então, fica difícil também a gente colocar esse monte de cientista, um de frente para o outro, e dizer um está certo e um está errado. Não precisa a gente dar uma resposta única que quem está certo, mas existem essas duas teorias, né? Uma passagem bíblica que confirma talvez a terra antiga, e engraçado, sabe o que é? Quem defende tanto a terra jovem como a terra antiga usa esse mesmo trecho da Bíblia para expor o seu argumento. O trecho lá que está de 2 Pedro, é quando Pedro escreve falando da volta de Jesus. Que quando estiver perto de Jesus voltar, vai ter. O povo daqui da terra vai estar muito ruim, sabe? Aí Pedro diz assim: olha, nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, onde está a promessa da sua vinda. Assim, onde é que está, Senhor? Quando é que você vem? Porque desde que os pais dormiram, esses são os pais da igreja, né? São os apóstolos que dormiram, são os primeiros que defenderam a igreja. Todas as coisas permanecem, aí, olha, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, voluntariamente, esses escarnecedores ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Quer dizer, Pedro está falando aqui de dilúvio, está falando lá de Gênesis, pelas quais as coisas pereceu o mundo e então coberto com as águas do dilúvio. Pedro foi bem claro aqui, né? Mas os céus e a terra, isso é uma alusão ao primeiro versículo da Bíblia, que agora existem pela mesma palavra, quando Deus disse assim, haja luz, e houve luz. Se reservam como tesouro. Olha aqui, Deus disse, assim, Pedro está dizendo, Deus disse, os céus e a terra, haja luz e houve luz, e os céus e a terra foram criados. Isso é um tesouro para a gente ver, se guardam para o fogo até o dia do juízo. Quer dizer, que tudo isso vai acabar quando o Senhor voltar. Aí Pedro diz assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tempos tardida e tal, e o Senhor virá como um ladrão da noite. Bom, os defensores que dizem que a Terra só tem 10 mil anos, dizem assim, essa passagem aí que Pedro disse assim, que um ano para o Senhor é como 1000, um dia para o Senhor é 1000 anos e 1000 anos é como um dia, não pode ser usado no contexto de Gênesis, porque o contexto aqui de Pedro, ele está falando da volta de Jesus. E do mesmo jeito, assim, usando o mesmo texto, o pessoal que acredita que a Terra é antiga, que tem milhões de anos, bilhões de anos, diz assim, olha aqui, nesse próprio texto, na contextualização da volta de Jesus, Pedro fala na criação, Pedro fala no dilúvio, então, ele está citando Gênesis. Então, é claro que para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, os 3 primeiros dias lá do Gênesis não é um dia de 24 horas. Aí você vai discutir com quem? Com Adalto Pereira ou com o Chardin ou com esse povo? Com ninguém, sabe?
E essa história de se a Terra tem 24, foi feita em 24 horas ou milhões de anos, para Deus isso pouco importa, porque a Bíblia não é um livro científico. Isso vai dar uma pista para os teólogos da forma que Deus tudo criou. Mas é só isso. Que Deus criou tudo, criou, minha gente. É só isso mesmo, né? Então vamos prosseguir para os outros dias. E no quarto dia, aí sim, Deus disse: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Veja, então agora a gente sabe que o planeta Terra tinha agora uma referência de 24 horas, porque o planeta Terra gira em torno do Sol durante 23 horas, 57 minutos e não sei quantos segundos. Não é nem 24 horas, o ser humano que arredondou para 24 horas. Né? Por isso que não sei de quantos e quantos anos tem que ter um ajuste nos horários do relógio. Né? Mas como é que a ciência diz que o Sol e a Lua foram formadas? Olha, a ciência diz que havia poeira, gases quentes, e foram se juntando, e começaram esses gases a se chocar, e essa nuvem começou a girar, e houve um achatamento, e esse achatamento ficou mais forte, e a rotação ficou mais forte, até que foi tão forte que se condensou numa bolinha, que é uma bolona, é o Sol, numa temperatura de 7 milhões de graus. E assim o Sol se formou. E aonde existia essa poeira? Porque toda essa poeira foi condensada. Sobrou o resto de poeira. Esse resto de poeira formou os planetas. O nosso Sol pegou esse resto, a nossa Terra pegou, isso é a ciência que diz, pegou esse resto de poeira e foi se juntando e foi se solidificando e se solidificou. E mais ou menos há 5 bilhões de anos atrás, quando já estava uma pedra grande do espaço, veio uma outra pedrona chamada, que a ciência batizou de Teia, bateu nessa pedrona, arrancou mais um pedaço do planeta Terra e formou a Lua. Né? Isso foi há 5 bilhões de anos atrás. Isso, quem diz, é a ciência, né? E a ciência calcula que hoje, então, existe, que Deus, mais ou menos, criou 200 bilhões de galáxias. Né? E a Bíblia e a ciência se contradizem da forma? Não. A Bíblia e a ciência hoje se contradizem na ordem. Na ordem. A Bíblia, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que primeiro Deus criou o universo, depois criou a Terra, depois criou o Sol e a Lua. E a ciência diz que foi criado o universo, depois o Sol, depois a Terra e depois a Lua. E você vai acreditar em quem? Eu acredito. Bom, a palavra de Deus é certa e pronta. A ciência vai depois descobrir que foi como está escrito. Mas, enfim, é a opinião de cada um. E o quinto dia? Como foi o quinto dia? A Bíblia diz que, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo grande réptil de alma vivente, e que as águas abundantemente produzam conforme as suas espécies, toda ave de asas conforme a sua espécie, viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificar e multiplicar, e encher as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e manhã do quinto dia. Deus cria répteis de alma vivente. Esse é uma figura de linguagem. Deus estava criando toda a vida marinha dentro dos mares. E
as aves do céu, as aves da parte seca, né? E criou as baleias, para mostrar que criou os grandes animais dentro dos mares, e criou todo grande réptil. Pronto, está aqui a criação dos dinossauros. Deus criou os dinossauros no quinto dia, sem problema nenhum, né? Então, nosso Deus é um Deus de decência e ordem. Veja, no primeiro dia ele disse: haja luz, e depois amoldou a terra. Era uma pedrona no espaço. No segundo dia, ele criou a atmosfera, um firmamento e chuva. No terceiro dia, ele criou terra, não o planeta Terra, mas a terra seca, os mares e o reino vegetal. Depois, ele criou o Sol e a Lua para organizar o nosso tempo. Depois, os animais aquáticos, répteis, dinossauros e aves. Engraçado, sabe? Que coisa linda é nosso Deus. Assim, ele sai em uma sequência lógica. Ele nos mostra que ele tem planejamento, né? Ele não podia criar os animais sem ter mar, os animais aquáticos sem ter mar. Ele não podia criar répteis, dinossauros sem ter terra. Ele não podia ter criado. Ele criou o reino vegetal, inicialmente fungos vegetais, e ele antes não ia criar nós, seres humanos, sem o Sol e sem a Lua, para organizar o nosso tempo. Ele não ia criar animais antes de criar uma atmosfera que ele respirasse. E, principalmente, como é que ele ia criar tudo isso sem criar uma pedra no espaço, o nosso planeta Terra? Então, a sequência tem uma ordem. Primeiro cria a Terra, depois cria a atmosfera, depois faz os mares e a terra seca, depois começa a criar os vegetais, depois ele começa a fazer o Sol e a Lua, aí tem o Sol e a Lua para dar um ritmo cardiano a gente, e cria os animais que precisam dormir de noite e acordar de manhã. Então, depois que ele faz tudo isso, ele mostra a mim e a você que existe toda uma ordem, e existe um objetivo nisso. Quando ele cria primeiro os animais, os dinossauros, era para ajustar a atmosfera para criar nós. Veja, a atmosfera de muito tempo atrás, ele tinha muito nitrogênio, né, que é um gás do jeito que era, venenoso para a gente. E a quantidade de oxigênio que tinha na atmosfera da gente era 0,0001% só. Quando esses animais aquáticos, as aves, os répteis, os dinossauros, aves, começaram a comer e começaram a expelir os restos, esses restos começaram a entrar em contato com a atmosfera e começaram a mudar a atmosfera. Para vocês terem ideia, a quantidade de oxigênio, que era 0,0001, um negócio assim, passou desse número para 16%, que é a atmosfera que a gente consegue viver. Então, Deus leva 5 dias para preparar o ambiente, um jardim que seja respirável para poder nos criar. Por isso que no sexto dia ele cria o resto dos animais domésticos, os répteis da terra mesmo, e os animais selvagens, o leão, o tigre. Ele cria tudo isso e finalmente, no sexto dia, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus cria assim. E depois que terminou isso, ele descansou.
Eu coloquei a rede aí, o pessoal riu, mas essa rede era brincadeira mesmo. Uma tradução melhor é assim: no sétimo dia, sendo que sua obra estava terminada, Deus declarou que esse dia seria santo, pois foi quando ele cessou a sua obra de criação. Então, ele descansou porque ele viu, ele terminou a criação quando ele nos criou. Foi assim que ele errou a criação. Ele descansou, não no sentido de deitar numa rede, minha gente. Foi no sentido de se estar pronto e tudo que eu fiz é bom, né? E agora vamos ler o que de Gênesis 2. E essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, estava dentro do oceano, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. Quer dizer, então Deus começou a criar os musgos, toda essa questão de plantas inferiores, ainda sem chuva, com vapor, porque não tinha criado um homem para lavrar a terra. Olha, veja, um vapor subia da terra e regava toda a face da terra, começou a molhar a terra com vapor, porque era quente, e formou o céu. Aí o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E a gente vai ver isso, esse soprou, deu um espírito, uma alma vivente, e plantou o Senhor Deus no Jardim do Éden. O nome Jardim do Éden só aparece em Gênesis 2, quer dizer, aquela terra maravilhosa que ele foi criando em condições. Ele termina, cria o seu dá a condição de chamar de Jardim do Éden, porque é bacana. E a principal diferença de língua entre Gênesis e Gênesis é questão de tradução, né? E a gente tinha visto que os 5 livros da Bíblia têm vários anos que várias pessoas traduziram, e especialmente Gênesis 1 e 2 foram pessoas, judeus, já da época sacerdotal. Veja, a diferença no Gênesis 1, que diz assim: no princípio Elohim criou os céus e a terra. Essa é uma tradição sacerdotal. E Gênesis 2, lá do hebraico, diz assim: quando o Yahvé Elohim fez a terra e os céus, né? A tradição sacerdotal teve sua origem, a pessoa que traz Gênesis 1, o hebraico, que a gente viu na primeira aula, que Moisés deve ter escrito Gênesis numa língua cananita, que os pergaminhos originais de Moisés já não existem mais, tem 1.500, 2.000 anos, já acabaram. Então, eles foram traduzidos por hebraico, possivelmente alguém dessa época sacerdotal, e tinha um objetivo, era mostrar que Deus tinha o poder, e assim, Deus não precisava, ele não precisava ter acesso a mim e a você. Ele criou os céus e a terra do jeito que ele quis, porque o Elohim era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, era Pai, Jesus, e o Espírito Santo ele criou do jeito que quis, da forma que quis, quando ele quis, não perguntou a ninguém, ele é um Deus todo poderoso. E quando foi traduzido o Gênesis 2, era para mostrar, já foi alguém, Deus da tradição javinista, é até mais antiga, sabe? Era da época de Davi, né? Da época de Davi que traduziu. O pessoal da época de Davi era um pessoal que cuidava mais da terra, era mais de lavoura. Então, Davi dizia assim: ai, meu pecado, Senhor, desculpe, Senhor. Então, o pessoal da época de Davi, o judeu da época de Davi, tinha esse sentimento que Deus é o Deus de perto e não de longe, como diz o hino lá daquela banda, que eu esqueci o nome. Então, o Deus é um Deus que cuida de mim, cuida de você.
Então, tem diferença na linguagem só, sabe? Gênesis 1 é uma linguagem sacerdotal. Deus é um Deus transcendental que faz do jeito que ele quer, sem perguntar a ninguém. E Gênesis 2 é uma tradição javinista, que Deus é um Deus que se comunica comigo, com você, é um Deus lindo, né? Essa comunicação é bacana, né? E mostra que tudo na Bíblia tem a ver, tudo tem a ver, e tudo tem a ver com o que está, que eu deixei por último, nesse fizinho de aula, com imagem e semelhança, descrito quando Deus cria o ser humano. Tudo na Bíblia é dado. Deus diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? E imagem, a palavra grega, é não, sei lá, que quer dizer um reflexo, nós somos um reflexo de Deus. Nós não somos igual a Deus, nós somos um reflexo dele. E semelhança, a gente uma coisa de estrutura de Deus, né? Existe a intenção bíblica de mostrar essa particularidade do ser humano. A gente é diferente de um leão, de uma cobra, de um rato, dos anjos. Nós somos imagens de Deus. Não se trata desses alguns aspectos de a gente tem espírito, a gente raciocina, moral, liberdade, consciência, né? Deus é um Deus único, eu e você somos únicos para Deus, né? Deus pensa e raciocina, eu e você pensamos e raciocinamos. Veja, isso é até perigoso, eu vou dizer um negócio assim, você pensa e raciocina, você pode até equivocadamente querer não agradar a Deus, querer se separar de Deus, querer menosprezar Deus, e Deus vai respeitar você, Deus vai respeitar o seu pensamento, Deus vai respeitar que você é um ser único, e, e tudo bem, assim, tudo bem não, para você vai ser péssimo. Você não sabe como vai ser ruim no futuro para você, mas Deus vai respeitar o que você pensou, né? Eu não gostaria que ninguém que estivesse me escutando assim pensasse desse jeito, mas o ser humano pensa e raciocina. Deus, tudo cria a palavra, Deus disse, haja, tudo foi criado por palavra. E nós criamos uma ética, nossa palavra, quando a gente diz assim, eu quero me santificar, eu quero não cometer o pecado de adultério, eu quero não cometer esse pecado. Quando você vai dizendo assim, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero cuidar das viúvas, eu quero cuidar dos órfãos. Quando isso vai criando uma ética, um jeito de viver na mente que você cria pela sua palavra. Você não cria tudo pela palavra como Deus cria tudo, mas você cria pela sua palavra. Deus domina tudo e Deus deu uma ordem. A gente domina sobre todos os animais, sobre a natureza. Eu trabalhei na Itaipu Binacional. Tem a música, né, do Saí Guarabira. O homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa e diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá para cima da Bahia, diz que dia menos dia vai chegando devagar. E o homem chegou lá e desviou o Rio São Francisco, inundou 7 cidades, né? Pirapora, Adeus Remanso, Casanova, Santo Sé, Pilão Arcado, algumas cidades. Então o homem domina sobre os animais, sobre a natureza. Deus deu esse poder ao ser humano, né? Deus tem liberdade plena para fazer o que quiser. Deus deu ao homem liberdade responsiva. Você é responsável pela liberdade que Deus lhe deu. Nós sofreremos as consequências. As consequências de Deus para com ele não tem. Ele é santo, 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 mas ele deu liberdade de você tomar as suas decisões. Por isso que é uma liberdade responsiva. Então, por isso que a gente é reflexo e estrutura de Deus. E agora, por isso que nós não somos divinos, mas a gente tem algumas prerrogativas de Deus. E isso faz com que a gente
faça algumas interpretações de forma equivocada. E o primeiro perigo é achar que o padrão de Deus é muito alto. E aí a gente desiste de tentar conseguir o padrão de Deus, né? A gente não vai nunca atingir o padrão de Deus, mas desistir de tentar conseguir é um primeiro erro, né? Eu e Josilene, minha esposa, a gente teve uma ajudante quando os meninos pequenos aqui da nossa casa, que dizia: desiste de mim, seu Ricardo, dona Jo, porque eu sou muito ruim e eu não estou no padrão de Deus. É claro, ninguém está no padrão de Deus, mas a gente tem que procurar estar no padrão de Deus, e Deus não desiste de você, a gente dizia isso a ela, né? Então, nunca desista de tentar ter o padrão de Deus. E o segundo, a segunda, Deus. E muitos crentes acham que pode ser Deus. Levantam o dedo para o outro e parecem Deus. Criticam os outros demais. Poxa vida, é difícil. E outros não, outros, misericórdia, acham que são Deus mesmo, né? É difícil, né? Esses dois perigos acontecem o tempo inteiro com o ser humano, né? E a Bíblia responde que Deus fez tudo e nos fez a gente para tomar conta da criação. A gente tem que criar, tomar conta desse planeta, tomar conta dos animais, de coisa. E Paulo escreve, entendeu tanto isso que escreveu em Romanos: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. A gente não pense que você é Deus, que você não é, não. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. E, minha gente, se você tem dificuldade em ter um padrão para tentar seguir, é muito fácil. Deus deixou um padrão para sermos imagem e semelhança dele. E o padrão é o próprio Jesus Cristo. Dito lá em Filipenses, Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus, olha, ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Seja servo, fazendo semelhante aos homens. Jesus fez isso, sendo Deus, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Você se humilha a si mesmo, sendo obediente. Você é obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou. Seja humilde, seja servo, que Deus vai lhe exaltar soberanamente. E Deus deu um nome a Jesus que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, todo mundo, os que erram e acham que é Deus, um dia vão se ajoelhar e, mesmo sem querer, vão confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o padrão que a gente tem que seguir. E se a gente é semelhante a Deus, e essa história da gente ter vindo uma evolução pode ter algum sentido? É a próxima aula, né? Será que essa teoria da evolução aconteceu? Será que existe uma compatibilidade com o livro de Gênesis? Deus abençoe vocês e até a próxima aula.